Bom, continuando então, nossa primeira aula desse terceiro bimestre. Um breve histórico aqui, lembra que o tema da aula é eletromagnetismo, né? A gente está pensando em eletricidade e magnetismo como uma coisa só. Então a gente precisa fazer aqui um rápido histórico do que a gente já havia aprendido de eletricidade e magnetismo. Algumas coisas a gente estudou no segundo bimestre, mas pensando aqui na história humana, tá? Então, entre os séculos 17 e os séculos 18, tá? Não é muito tempo atrás não, tá? 200 anos, 250 anos são alguns avós aí, não é nada de muito tempo, né? Entre os séculos 17 e século 18, o que a gente conseguiu entender? Algumas leis do movimento dos corpos, tá? Especialmente as leis de Newton, que a gente lembrou agora há pouco. Lei de atração e repulsão elétrica, então força elétrica, lei de Coulomb também, que a gente aprendeu nesse período, séculos 17 e 18. Lei da atração e repulsão magnética. Foram criadas as pilhas elétricas, então no século 18 você teve o desenvolvimento das pilhas elétricas e o entendimento do que é corrente elétrica, bateria, né? Tensão elétrica, potência, energia, tudo que a gente estudou no bimestre passado. Alguns nomes importantes aqui desse desenvolvimento: Volta, Alessandro Volta, né, criador da pilha, por isso que a gente trabalha com volts, né, hoje em dia, 110 volts, 220 volts, em homenagem ao Alessandro Volta. Galvani, com baterias e circuitos, Coulomb com força elétrica, Newton com as leis dos movimentos dos corpos, Gilbert com magnetismo, Watt com a ideia de potência e energia. Tá? E no século XIX, agora mais recentemente, 100 e poucos anos atrás, entendimento da resistência elétrica. Então no século XIX a gente conseguiu entender por que alguns materiais são mais resistentes do que outros, já entrando na questão microscópica da composição e constituição dos materiais. Foram desenvolvidos circuitos elétricos no século XIX, o efeito Joule, lembra lá, transformação de energia elétrica em energia térmica, desenvolvimento da lâmpada elétrica, compreensão dos choques, né, no sentido de que o corpo humano também é elétrico, funciona com eletricidade. Lembra quando eu falei dos circuitos elétricos, que eu coloquei uma imagem de um corpo humano como um grande circuito elétrico também, complexo. Relação entre corrente e campo magnético, isso foi desenvolvido no século XIX. Presta atenção nisso, né? Relação entre corrente elétrica, que é a eletricidade, e campo magnético, que era magnetismo. Eram duas coisas diferentes. Foi percebido que corrente elétrica também gera um campo magnético. Não é só um ímã que gera campo magnético. Tá? Isso vai ser fundamental para a sequência nossa. E o entendimento dos campos elétricos e magnéticos. Então, no século XIX, que conseguiu-se compreender qual era o formato, como estava estruturado o espaço deformado pelas cargas elétricas e pelos ímãs, os chamados campos elétricos e magnéticos. E também surgiu a teoria cinético-molecular, que vocês devem estudar bastante em química. Teoria atômica, moléculas, vibrações, temperatura, lembra? Vocês devem ter estudado também a temperatura como a medida de quão agitadas estão as moléculas e quanto movimento tem essas moléculas. Então tudo isso está interligado, né? Lembrando que moléculas e átomos são formados por cargas elétricas e massas. Partículas que têm massa, bem pequenininho, e têm carga também. Alguns nomes importantes aqui do século XIX, o Gauss, Ohm, o Faraday, Ørsted, não é o Hertz, né? É Ørsted, o Ampère, o Joule e o Maxwell, que é a figura que a gente vai olhar no finalzinho dessa aula. Tá? Então, o que o Maxwell tem de especial? Ele desenvolveu uma teoria para explicar o eletromagnetismo e essa teoria funciona. Tá? A gente na física, na ciência, no dia a dia a gente está acostumado a falar assim, eu tenho uma teoria, na teoria isso é assim. No caso da ciência, não só da física, mas química, biologia, qualquer outra ciência, quando você fala de uma teoria, é algo que funciona. Tá? Não é uma hipótese, não é uma abstração, um desejo. Não, uma teoria é algo que funciona, que tem começo, meio e fim, que explica determinados fenômenos. Então, Maxwell desenvolveu uma teoria, que é a teoria do eletromagnetismo, que explica uma série de fenômenos eletromagnéticos.
Ou seja, o que você tinha antes, que era eletricidade de um lado, magnetismo de outro, Maxwell mostrou que uma teoria só explica todos esses fenômenos porque eles são a mesma coisa. Então vamos tentar entender. Eu até separei aqui deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Eu tenho aqui um globinho terrestre. Vocês estão vendo aqui o Brasil. Né? Importante lembrar que a Terra não tem lado de cima ou lado de baixo, né? Isso é uma definição para a gente poder se orientar no planeta, mas uma definição feita por quem mandava na época que foram construídos os grandes mapas mundiais, no caso os europeus. Então geralmente a gente vê os mapas assim, né, com a Europa aqui em cima, porque eles que fizeram o mapa e colocaram eles no centro e tudo ao redor aqui, os mapas que a gente usa, né? Se fossem os brasileiros que tivessem feito, seria mais ou menos assim, aqui o ponto central o Brasil e o restante do mundo nas berlindas lá. Mas enfim, então você tem aqui um globinho. Esse globo aqui tem uma massa, então se eu solto ele se atrai pela Terra, né? Porque ele tem massa, mas ele também é magnético, ele tem um ímã aqui dentro. Tá? E se você coloca nessa... Deixa eu ver se dá pra ver aqui na câmera. Eu tenho esse anel aqui, né? Um ímã, que é um ímã controlado eletricamente, um ímã variável. E se eu coloco aqui o globinho, tem que achar a posição correta. Se eu coloco muito em cima, ele gruda aqui, fica grudado porque é um ímã. Tá? Se eu coloco muito embaixo, ele cai porque a gravidade puxa para baixo. Então, se eu achar a posição correta aqui, eu consigo deixar ele flutuando, né? Opa, é meio difícil aqui, ainda mais falando aqui, conversando. Deixa eu ver se consigo. Acho que hoje não... Aí, ó, bonitinho. Opa, quase. Dá trabalho, mas enfim, confio que vocês têm paciência. Aí, ó, que beleza. Dá até pra girar um pouquinho assim com calma. Aí fica bonitinho. E qual que é a ideia desse aparelho, né, que eu comprei um pouquinho antes da pandemia para usar na sala de aula e ainda não pude usar, então estou improvisando aqui. Você tem um corpo que é magnético e gravitacional, então ele sente a gravidade, ele cai e também sente o magnetismo puxando ele para cima, e se você acha a posição correta, ele se equilibra, né? Agora, quem é que gera o magnetismo aqui? São cargas elétricas em movimento, corrente elétrica aqui dentro, tem um circuitinho aqui dentro, tem corrente elétrica gerando um campo magnético ali. Se eu desligo a corrente elétrica, por exemplo, tiro o fio aqui, vou tirar da tomada que é mais fácil. Se eu desligo a corrente elétrica, acaba o campo magnético variável e ele gruda no campo elétrico fixo, campo magnético fixo do ímã aqui. Né? Bom, enfim, voltando aqui ao que interessa. Então o Maxwell ele vai teorizar, explicar como funcionam essas relações entre campo elétrico e campo magnético, carga elétrica ou carga magnética, entre aspas aqui. Um breve resumo, porque é uma figura importantíssima para a física. Tá? Nasceu na Escócia, lá no Reino Unido, em 1831, morreu em 1879, então sua vida foi ali durante o século XIX. Trabalhou com pesquisa e ensino em eletricidade, magnetismo, calor, óptica, mecânica, estatística. E o grande livro dele, de 1873, 150 anos atrás, Tratado sobre Eletricidade e o Magnetismo. Tá? Onde ele vai discutir... Perceba que ele não coloca o título eletromagnetismo, ele coloca eletricidade e magnetismo. Mas depois dele, todo mundo já passou a tratar como eletromagnetismo uma coisa só. O que ele fez de fundamental? Ele sintetizou todo o conhecimento que tinha do século XVI, XVII, XVIII, XIX em eletromagnetismo em 4 equações. Ele pegou tudo que tinha de conhecimento de circuitos, de carga, de pilha, bateria, de corrente, e mostrou que tudo pode ser explicado com 4 equações, que são conhecidas hoje como as equações de Maxwell. E nessa síntese que ele fez, ele previu
matematicamente a possibilidade de criar, produzir, gerar, receber ondas eletromagnéticas. 1873, só para efeito de curiosidade, pouco mais de 10 anos depois, já tinha gente produzindo ondas eletromagnéticas, e aí já teve a criação do rádio, com antenas, enfim, e a gente começa a ter rádio AM, depois FM, depois telefone, e hoje vocês devem estar usando as ondas eletromagnéticas para receber o Wi-Fi e ouvir essas coisas que eu estou contando. Bom, as 4 equações do Maxwell são essas. Eu espero que vocês não compreendam, porque se vocês compreenderem essas 4 equações hoje, vocês têm algum problema. Para a gente entender essas equações, precisa de pelo menos uns 2 ou 3 anos de algum curso universitário da área de exatas, tá? Mas eu vou explicar o sentido delas, o que elas querem dizer. Aqui você tem as 4 equações na forma integral, que é uma linguagem matemática que a gente pode escrever essas equações, e aqui você tem elas escritas em outra linguagem matemática, que é a forma diferencial. Tá? Mas dá para ver algumas letras em comum aqui, algumas variáveis físicas. Lembra, o E é campo elétrico, o B é campo magnético. Tá? S, por exemplo, é uma superfície, uma área. V é um volume. Então S é superfície. Tá? Então, enfim, tem algumas variáveis aqui que vocês devem identificar. Mas uma forma mais simplificada de escrever, coloquei aqui também, vocês não vão entender, não precisa se preocupar com isso, mas a gente pode interpretar essas equações. Tá? Então, a primeira equação é conhecida como lei de Gauss da eletricidade. Apesar de ser equações de Maxwell, cada uma tem um nome atribuído de que ele bebeu ou de quem que ele conseguiu sintetizar determinado assunto, né? Gauss trabalhou bastante com eletricidade, magnetismo, e ele percebeu que o Gauss estava falando sobre isso. Então, o que a primeira equação diz? Lei de Gauss da eletricidade. Carga elétrica gera campo elétrico. Isso eu já falei, né? Desde o começo da aula. Uma carga elétrica deforma o espaço em volta dela e gera um campo elétrico. É isso que está escrito nessa equação aqui. Ó. Uma carga elétrica que, num determinado ambiente que permite a deformação elétrica, aqui no caso é o vácuo, gera um campo elétrico fechado, numa superfície fechada, em determinada área. Então, se você pega assim, uma carga elétrica em volta dela, se você pega uma área em volta dessa carga, como se fosse uma bexiga em volta dessa carga, vai ter um campo elétrico passando por essa área, se tiver uma carga lá dentro. Tá? Se a carga for zero, se não tiver carga, não vai ter campo elétrico. Então, essa é a primeira equação. Carga elétrica gera campo elétrico. Isso eu já venho falando há 10 minutos. A segunda equação de Maxwell, a lei de Gauss do magnetismo, diz que não existe monopolo magnético. Não existe uma carga magnética. Monopolo seria assim, uma carga só norte ou só sul magnética. Tá? Todo ímã é norte-sul. Todo ímã tem norte e tem sul. Esse planetinha aqui, ele é um ímã que tem norte-sul. Não tem como separar a parte norte da parte da sul. Então, se você pega uma superfície fechada, que nem uma bexiga, de novo, coloca um ímã lá dentro e olha para essa área da bexiga, o campo elétrico, o campo magnético que sai, B, né, o campo magnético é o B. O campo magnético que sai dessa bexiga, ele volta. Lembra que a linha é fechada quando a gente olhou lá a representação do campo magnético. Todo magnetismo que sai de uma superfície A, ele volta para dentro dessa superfície. Então, o campo magnético numa superfície de área fechada é zero, porque toda linha que sai entra de novo, diferente da eletricidade. Outra equação de Maxwell, lei de Faraday. Essa novidade para a gente. A variação do campo magnético gera campo elétrico. Isso aqui é espetacular. Se eu fizer uma variação aqui, um delta fluxo de B, tá? Isso aqui é um D minúsculo, que é como se fosse um delta, uma variação do fluxo do campo magnético, que é B, no tempo.
Se eu vario o fluxo magnético, aumento o campo magnético ou diminuo o campo magnético ao longo do tempo, em volta desse campo magnético aparece um campo elétrico. Olha que coisa doida. Lembra que o campo é uma região do espaço deformada por alguma coisa. Se eu tenho uma região do espaço deformada magneticamente e essa região aumenta de intensidade ou diminui de intensidade, aparece em volta dessa região um campo elétrico. Então, um campo magnético que varia gera um campo elétrico em volta dele. E o contrário também vale, que é a famosa lei de Ampère-Maxwell. Se eu vario, olha aqui para a equação, se eu faço uma variação do campo elétrico no tempo, um delta fluxo de E, campo elétrico, no tempo, eu gero um campo magnético numa superfície. Então, e também, né, tem esse outro fator aqui que já era conhecido antes do Maxwell, que era corrente elétrica I, lembra que I é a intensidade de corrente elétrica, gera um campo magnético em volta dela. Então, se você pegar um fio, cadê um fio? Aqui. Pegar um fio e passar uma corrente elétrica por aqui, ligar na tomada, enfim, começar a circular corrente elétrica, em volta desse fio vai ter um campo magnético. Isso já era conhecido. Corrente elétrica gera campo magnético. O que o Maxwell percebeu é que se eu variar o campo elétrico, também gera campo magnético. Tá? Então, perceba que agora misturou tudo. Se eu vario o campo magnético, gera campo elétrico. Se eu vario o campo elétrico, gera campo magnético. Corrente também gera campo magnético. E carga gera campo elétrico. Tá? Olha o que dá para a gente perceber aqui nessas 4 simbologias. Carga em repouso gera campo elétrico. Se a carga estiver em movimento, ela também gera campo elétrico, mas aí ela vira uma corrente que gera campo magnético. E se o campo magnético variar, gera campo elétrico que é sentido por uma carga. Se o campo elétrico variar, gera campo magnético que é sentido por uma carga em movimento, que é uma corrente. Perceba, está tudo interligado. Enfim, a partir da solução das equações de Maxwell, se eu resolver essas equações aqui, né, a partir da solução dessas equações, é possível demonstrar que oscilações nos campos elétricos ou magnéticos devem gerar ondas eletromagnéticas, as quais devem se propagar pelo espaço com velocidade calculável. Então, se eu volto aqui para as equações, se eu aumento o campo magnético, gera campo elétrico. E se eu aumento o campo magnético e diminuo ele? Então, aumento e diminuo de intensidade do campo magnético. Ele vai gerar um campo elétrico para um lado e para outro. Só que campo elétrico variando cai na 4ª equação, que ele gera campo magnético. Então, se o magnético está variando, ele gera um elétrico. Só que ele gera um elétrico variável, que vai gerar um magnético variável, que vai gerar um elétrico variável. Então, campo magnético e elétrico vai um gerando o outro, se um deles oscila. Lembra dos osciladores lá do começo do ano. Então, se ocorre uma oscilação na intensidade dos campos elétricos ou magnéticos, um gera o outro, e aí aparece uma onda eletromagnética. Tá? Quando a gente calcula o valor dessa onda eletromagnética, se o cálculo for feito considerando o vácuo, por exemplo, o valor da velocidade dessas ondas eletromagnéticas é de 1 dividido por μ0 ε0, que a gente não vai entrar no que significa isso aqui agora, que dá 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Se vocês voltam aqui nas equações, aparecem aqui esse ε0, né, o coeficiente de permissividade elétrica, não importa agora no vácuo, e o μ0 aparece aqui embaixo, o coeficiente magnético também no vácuo, não importa. Mas se eu resolvo essas equações para o vácuo, eu chego nessa equação, que é a velocidade da luz, a velocidade das ondas eletromagnéticas, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E, curiosamente, isso aqui é frase do Maxwell, esta velocidade das ondas eletromagnéticas, é tão próxima da velocidade da luz, medida lá experimentalmente, que parece que temos fortes motivos para concluir que a luz em si, incluindo calor radiante e outras radiações do tipo, é uma perturbação eletromagnética na forma de ondas propagadas através do campo eletromagnético de acordo com as leis eletromagnéticas. Então, o que a gente tem? Aparentemente, vou deixar aparentemente, depois a gente vai confirmar na próxima semana, a luz
é uma onda eletromagnética. A luz é uma vibração, uma oscilação de campo elétrico e magnético produzido pela fonte de luz, seja qual for. Tá? Bom, logo depois da publicação do Maxwell, poucos 10, 20 anos depois, já tinham as primeiras antenas e os primeiros aparelhos de comunicação via onda eletromagnética. Tá? Hertz, em 1890, produz ondas via emissor e receptor pela primeira vez, 1890, então faz 130 anos, e por isso a gente atribui também a medida de frequência ao Hertz como homenagem, né? Ok, então boa retomada aí a todos e todas. Até a semana que vem, continuem se cuidando. Dê uma olhada nos exercícios para aprendizagem. É isso.